mas hoje, especialmente, eu pensei em fazer uma homenagem a uma pessoa que eu respeito bastante. Note, a pessoa. E na conversa que eu tive com o seu Hamilton, eu disse, eu quero a pessoa do seu Hamilton, não quero a Abrafesc ou o Sinfac, e, logicamente, ou a Credere, logicamente, todos eles vêm junto, fazem parte da história, mas, principalmente, da pessoa. E por que eu coloco isso? Porque sou muito observador, sou muito justo nas coisas ou pelo menos tento ser, nas coisas que eu coloco, e sempre tive uma admiração para quem faz as coisas com carinho, que faz as coisas com amor, com decência, com ética, com desprendimento. E essa pessoa eu enxergo aqui na minha frente hoje, e eu conversando com ele, assim, eu acho que a melhor homenagem que eu posso fazer, não eu, acho que é quase que unânime aqui na sala, e tantos quantos eu falo, para mim nunca ninguém disse, mas não gosto muito. Não, muito pelo contrário, esse merece. E eu não poderia escolher outra pessoa a ser o primeiro homenageado, a não ser o senhor Hamilton. E peço que me faça companhia sentado aqui e conte sobre a sua vida, sobre a sua carreira, E essa homenagem eu fiz para ele nesse sentido. Normalmente, acho que todos vocês já foram no evento do Sinfac, ou do Abrafesc, ou algum evento que o senhor Hamilton falou. Ele sempre estava premido pelo tempo, que tinha muitas palestras depois. A minha homenagem não tem tempo. Ele vai ter o tempo que quiser para falar aqui sobre a vida dele, sobre as realizações dele, que eu acho muito importante. Então, essa é a minha homenagem pessoal que eu faço a essa pessoa que muito merece. Por favor, senhor Hamilton, pode passar? Por favor, essa homenagem, estou entregando uma placa para o seu Hamilton, mas isso eu não quero fazer sozinho, porque eu sei que não é uma homenagem minha, é de muitos de vocês aqui, e para isso, os que quiserem subir aqui no palco e fazer essa entrega conjunta comigo, estão convidados a fazê-lo. De forma espontânea, quem quiser subir aqui ao palco e fazer essa entrega da placa, eu gostaria que viesse. Em sinal que não sou eu, é o setor que quer homenagear ele, né? Alô? Seu Hamilton, convidei todos que certamente só não vai caber, porque pode cair esse palco se subir mais gente, eu acho, né? Mas todo o setor está aí, não é unânime. E todo o setor entrega isso aqui para o senhor, em merecimento, a sua dedicação e tudo mais. Espero que esteja à sua altura e que seja sempre uma lembrança de que é um reconhecimento espontâneo de todos aí a sua dedicação, que eu sei que é diferenciada. Quer mostrar a placa?
então, aqui a pedido do seu Hamilton, que está escrito aqui, né? Ao senhor Hamilton de Brito Júnior. Esta homenagem é um símbolo de nossa gratidão e reconhecimento por sua dedicação constante ao fomento comercial. Seu esforço e comprometimento frente aos desafios para o crescimento do setor engrandecem ainda mais o nosso segmento. Abril de 2023. Boa noite, colegas. Primeiro de tudo, eu quero compartilhar essa homenagem e essa placa que eu estou recebendo com a minha esposa. Eu queria que ela viesse aqui, por favor, também. Gente, provavelmente não haveria essa homenagem se não fosse ela. Ela que deu sempre o apoio em todos os passos da minha vida. Nós já estamos casados há 51 anos e não é uma boa ideia, tá? Então, comemoramos o ano passado 50 anos de as nossas bodas de ouro, um evento também foi muito legal, uma surpresa para ela, né? Então, mas todos os passos da minha vida, ela esteve junto, acompanhou, participou e apoiou. E hoje, inclusive, ela é uma empresária de sucesso, tem uma empresa de engenharia, de ar-condicionado, e às vezes ela sente falta da minha presença, tá? Porque realmente o Sinfac, a Abrafesc, exige muito do nosso dia a dia. Mas a gente acaba conseguindo participar um pouquinho em tudo. Pelo menos nos problemas, sempre quando tem problema, eles trazem para mim e a gente consegue dar um palpite, pelo menos, né? Então, muito obrigado, Mara. Sem você, essa homenagem não existiria. Estou muito emocionado mesmo. É uma grande emoção estar aqui presente para ser homenageado por todos vocês. Isso que o Hernani fez agora, de trazer todos os meus amigos. O que veio aqui em cima é tudo meu amigo, certo? Gente que eu tenho um profundo amor, respeito, tudo mais. Então, eu fiquei realmente emocionado, Hernani. Obrigado. Uma coisa diferente que você fez. Já recebi algumas homenagens, mas nada assim de tanto impacto para mim, tá? Foi um impacto realmente muito grande. Então, muito obrigado. Então, quero agradecer você, Hernani, por esse convite e por essa homenagem, tá? Agora, ele mesmo já falou, o mestre Hernani, que o evento não é homenagem para as empresas, entidades que eu represento, mas é homenagem para mim. E vocês todos, pouco me conhecem da minha vida. Vocês conhecem depois nos últimos 12 anos, depois que eu participei do Sinfac e tudo mais. Mas eu tenho uma vida para trás. E essa vida eu queria mostrar para vocês. Mas sempre foi uma vida de muito trabalho, de muita abnegação. É minha própria característica, tá? É fazer aquilo que eu gosto. Então, eu sempre trabalhei demais na vida, mas nunca considero que foi um trabalho. Fazia por amor, e fazer aquilo que você gosta não é trabalho. Então, é o que eu faço hoje com o Sinfac, com a Abrafesc, e eu queria contar um pouco essa história de vida minha,
que vocês não conhecem. Talvez eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu tenho 72 anos, tá? Então, já estou no bico da curva. Então, para contar toda uma história de 72 anos e bem-sucedida, então, vai levar um pouquinho de tempo. Mas prometo não levar mais do que 1 hora, tá? 1 hora, pode marcar aí, não vai passar disso daí. Então, eu convidei aqui, quem está participando aqui comigo é a Tati da Abrafesc, tá? Então, a gente preparou um roteiro para não esquecer das coisas, e ela está acompanhando esse roteiro, e ela vai mostrar algumas fotos na tela. No momento estou eu lá. Então, ela vai mostrar algumas fotos na tela das coisas que eu vou estar falando, tá? Então, não treinamos muito, né, Tati? Não deu tempo, mas eu acho que vai dar certo, então, tá? Então, muito bom. Então, tem um ditado na vida, tem um ditado que diz, a vida passa muito rápido, faça valer a pena. No meu caso, eu estou extremamente orgulhoso de dizer que valeu a pena em todos os aspectos, tanto pessoal, familiar, como profissional. Então, eu queria contar um pouquinho dessa minha história de vida, tá? Então, eu nasci na véspera de Natal, em 1950, tá? E tive alguns problemas, alguns traumas de infância por causa dessa data, porque eu só ganhava um presente, esqueciam a minha data de aniversário. Então, isso daí, quando você é criança, faz diferença. Hoje não, hoje eu sinto que é um privilégio ter nascido numa data abençoada como essa, certo? Chegou meu amigo Pio, então, que bom, estava esperando você para começar, Pio. Então, muito bom. Eu fui o terceiro filho de 6 irmãos, tá? 3 homens e 3 meninas. Então, mas eu fui o primeiro homem esperado ansiosamente pelo meu pai, que me transmitiu o nome dele. Meu pai é Hamilton de Brito também, eu sou Júnior, e eu levei esse nome também com muito orgulho para o meu filho, o Neto, que muitos de vocês conhecem, tá? Então, o meu pai e a minha mãe, eles eram bragantinos. A Bragança Paulista, que é aqui perto de vocês, aqui, né, da onde nós estamos, o time do Red Bull, e eles eram de profissão contadores, tá? Então, para seguir a tradição, eu também sou contador 2 vezes, técnico em contabilidade e bacharel em ciências contábeis, além de administrador de empresas. Minha família era típica da classe média. Nós morávamos numa pequena casa geminada, tá? Numa rua sem muito movimento, que me permitiu ter uma infância maravilhosa, daquela infância bem de moleque mesmo, que brincava o tempo todo na rua, né? Um privilégio que a minha geração teve e quem tinha oportunidade como eu tive. Então, eu tenho 3 amigos até hoje que fizeram parte da minha infância e adolescência. Agora ficou melhor com essas fotos aí. Estão vendo as pirâmides? Esses são os meus amigos que cresceram junto comigo. E depois a próxima foto vai mostrar como eles envelheceram junto comigo também. Então, um deles me contou até que Papai Noel não existia. E eu, naquela minha santa inocência, eu fui tirar satisfação com minha mãe, coitada, ela não sabia o que responder. Então, isso daí eu entrei no primário, lá no Oswaldo Cruz, que é lá na Moca, né? O primeiro ano de ginásio eu também fiz no Firmino de Proença. E naquela época, os colégios estaduais eram muito bem procurados, muito disputados, pois além da gratuidade, eles eram de muito boa qualidade. Hoje avacalhou um pouco, né? Depois, quando eu já tinha em torno de 9 anos, meus pais mudaram na Moca mesmo, uma casa um pouquinho maior, mas numa rua muito movimentada. Então, eu já não podia brincar como eu brincava lá naquela rua sem movimento.
Então eu passei a frequentar a igreja de São Paulo Apóstolo, na congregação mariana e na cruzada eucarística. Foi onde eu aprendi a jogar ping-pong, jogar um monte de coisa. Era um lugar de distração, mas que a gente também participava dos cultos religiosos e tudo mais, né? Então, eu fui coroinha das missas lá, e essa é uma foto que eu fui coroinha, mas no casamento da minha irmã mais velha. E o Monsenhor me convenceu, e muito a contragosto da minha família, a estudar no seminário de São Roque. Então, eu fui estudar internado em São Roque, e durou 1 ano só. Eu entrei no 2º ano ginasial e tinha um problema, pois eu não tinha estudado latim no 1º ano. Daí destacaram um seminarista mais velho para me dar aulas particulares. E quando recebemos a visita do arcebispo no seminário, o reitor me apresentou como o melhor aluno de latim do seminário. Vejam só. Então, mas eu acabei ficando só 1 ano, pois meus pais insistiram na minha volta ao convívio da família e compraram até para me subornar o primeiro carro da família, um Pontiac azul, para mim voltar no seminário. Então, daí eu voltei para a escola, daí estava no 3º ano ginasial, no Colégio Plínio Barreto, também na Moca, e pela primeira vez na minha vida, eu repeti de ano e merecidamente. Eu repeti de ano porque eu fui muito vagal. No seminário, eu lia muitos livros. E quando eu saí, eu fiquei obcecado por gibis. Então, eu faltava nas aulas para ler gibis. Então, a minha grande formação cultural veio de gibis. O suficiente para entender superficialmente as culturas egípcias, greco-romanas, entende? Então, após o ginasial, eu fiz o técnico de contabilidade no Colégio Álvares Penteado, lá no Lago São Francisco. Aí a minha foto da minha formatura, do ginásio, e a próxima é lá do Lago São Francisco, do técnico de contabilidade. Para completar o meu currículo escolar, eu prestei vestibular na primeira turma da FIG, a Faculdade Integrada de Guarulhos, em 1970. Hoje, essa universidade é quase uma cidade, mas naquela época eram 300 vagas. E os inscritos chegavam perto de 3.000, ou seja, uma vaga para cada 10. E não é que eu fui classificado em 2º lugar, com direito a um jantar com o reitor? Então, ok, daí eu me formei na turma de 74, aí está a foto. Me formei em Ciências Contábeis e Administração de Empresas também. A minha turma foi privilegiada, porque fazendo algumas matérias a mais, era possível se formar simultaneamente, tanto em Administração de Empresas como Ciências Contábeis. Agora, eu acabei de falar da minha formação escolar, curricular, e eu vou falar um pouco da minha carreira profissional, tá? Então, o meu primeiro emprego foi com 14 anos. Era um moleque, foi na Johnson & Johnson, na Avenida do Estado, como office boy da área de recursos humanos. A maior lembrança que eu tenho desse emprego foi sair de barco lá pelos bombeiros, porque inundou tudo lá, então foi uma barbaridade. Inunda até hoje. É na Avenida do Estado, lá onde é perto daquele prédio do Itaú lá, né? Depois de 16 anos, com 16 anos, já estudando contabilidade, eu fui trabalhar com meu pai, que era contador na F. Monteiro, atacadista de secos e molhados na região do Mercadão. Lembro-me que um dos meus primeiros trabalhos foi escriturar o registro de duplicata, que depois deixou de ser obrigatório.
Então, esse registro duplicado está voltando hoje, tá? Está voltando hoje via as registradoras do Banco Central, tá? Mas ele já existia naquela época e foi o meu primeiro trabalho que eu fazia. Era mais ou menos isso mesmo aí que está mostrando. Outro serviço muito diferente que eu fazia naquela época, na contabilidade, era passar o livro diário na gelatina. Você fazia o livro diário na máquina Olivetti, de contabilidade, que ela tinha um papel carbono, e esse papel carbono depois era copiado, era copiado, e daí você fazia a cópia do livro nisso daí. Só que se você não tomava cuidado, minha mãe odiava esse trabalho, porque eu me borrava todo com camisa, tudo mais. Mas é uma coisa diferente que ninguém que está aqui vai saber disso aí. O que era diário de contabilidade copiado em livro de gelatina, tá? Então, exatamente. Mas, gente, eu tive uma boa base contábil e aprendi os primeiros passos do meu atual negócio do fomento comercial. Eu quero explicar um pouquinho melhor por que isso. Meu pai era contador e ele fez uma parceria com o Contas a Pagar da empresa F. Monteiro para fazer o que hoje é conhecido como a Operação Risco Sacado, ou Confirme. Então, ele já fazia isso naquela época, uma operação que era extremamente segura, porque ele trabalhava na empresa, a mercadoria estava entregue e o Contas a Pagar já tinha dado ok. Então, era uma operação muito, muito interessante que ele fazia. Então, agora, ele realmente não tinha, naquela época não tinha factory, nada, então, logicamente, esse tipo de negócio, no passado, era muito difícil crescer, porque não tinha base legal, certo? Então, mas esse fomento comercial já está geneticamente no meu DNA, não só pelo meu pai, mas o meu pai aprendeu com o meu avô. O meu avô era caixeiro viajante e já fazia essas operações para seus clientes. Ele vendia, entregava e já antecipava também. Então, isso daí já está no DNA já de terceira geração, então. E agora eu estou na quarta geração com meus filhos lá no dia a dia, né? Então, foi nessa empresa, na F. Monteiro, que eu conheci a minha esposa Amara. Então, que nós estamos completando agora os 50 anos. Essa é a foto que eu falei das nossas bodas de ouro. E quem tiver um pouco de curiosidade, entra no meu Facebook, ou no meu link, acho que está no Instagram, que no meu perfil tem como foi esse evento. Um evento que ela não sabia, mas contratamos um padre que era um showman, que ele fez toda a missa e tudo mais, foi lá em Bento Gonçalves, certo? E depois houve, os filhos gravaram discursos e tudo mais, foi fora de série também, e o mais importante, de surpresa, ela chorou muito naquele dia, o Pio estava junto, né, Pio? Então, bom, gente, então, voltando, com 19 anos, eu já estava formado em técnico de contabilidade, procurei um novo emprego e fui admitido na Vecambras, em Guarulhos, que mais tarde ela foi vendida para uma multinacional que se chama Degussa. Mais tarde, 2 anos depois, e hoje o nome dela é Umicore. É um grande grupo, né, nas áreas de metais preciosos, química e farmacêutica, que na época, em 1994, faturava em torno de 220 milhões de dólares por ano. Na Degussa, eu fiquei 26 anos, passando por muitos cargos, desde auxiliar de contabilidade, subcontador, contador, gerente administrativo, financeiro,
controller e terminando como diretor de 6 áreas de negócio. Era setor de metais preciosos. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas áreas e como foi que eu fui recebendo cada uma delas, né? Então, logo cedo, eu aprendi a importância da política para a área de negócio. Então, em 1974, eu participei de um projeto para implantar uma fábrica no Distrito Industrial de Manaus, com o nome de Coimpa. É uma fábrica que existe até hoje, logicamente essa foto é atual, mas foi muito importante porque tinha enormes vantagens competitivas, fiscais e financeiras. E foi essa fábrica que me permitiu o meu acesso muito rápido na multinacional. Então, ajudei até no levantamento de dados para a obtenção de um convênio 0475, que permitia a redução da base de cálculo do ICMS para ouros odontológicos. Então, nessa mesma área, hoje eu estou na Sinfac, na Abrafesc, mas lá na Degussa, eu fui diretor do IBGM também, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, e da AGESP também, Associação de Joalheiros do Estado de São Paulo, e da ANORO, e também da ANORO, que é a Associação do Ouro, tá? Na Constituinte de 88, nós trabalhamos para que o ouro fosse considerado como ativo financeiro, com pagamento de imposto exclusivamente do Imposto Único de Minerais de 1%. Então, que era na sua extração, tá? Então, tudo isso porque eu aprendi, como eu estou querendo mostrar o meu passado, para mostrar como é importante para as experiências vividas para o dia de hoje, entende? No Sinfac, na Abrafesc e mesmo no meu dia a dia. Mas com 22 anos de idade, então minha carreira na Degussa foi meteórica, tá? Foi uma coisa... Com 22 anos, eu já era chefe de um escritório com 20 pessoas. Então, daí logo que eu casei, eu casei com 21 anos, eu lembro-me que da primeira gratificação natalina, que nós chamávamos de Cardoso, na verdade vinha de Caldoso, né? Que era, eu recebi em dinheiro vivo, não foi na folha de pagamento, foi em dinheiro, notas, cédulas. E quando eu cheguei em casa, numa modesta casa de 3 cômodos, que morava com a Mara, joguei todo o dinheiro para o ar na sala, gritando para a Mara: estamos ricos. Lembra disso? Acho que foi nesse dia, foi gerado meu primeiro filho, o mais velho, o neto. Muito bom. Depois de uma carreira muito bem sucedida na área contábil e financeira, aos 33 anos fui transferido para a área de controladoria, subordinado diretamente ao presidente da divisão metal em Guarulhos. A área de controladoria fazia a interface entre a área de negócios e a área financeira e de custos. Porque a área de negócios lá era responsável pela produção e pela parte comercial, de vendas também, mas principalmente pelos resultados. A avaliação era sempre feita em cima dos resultados, tá? Então, e daí, eu como assessor do presidente, controller, eu analisava tudo que estava acontecendo e dava um monte de palpite. Daí, os gerentes de negócio não gostavam daqueles palpites, certo? Porque era palpites que você dava para melhorar o negócio. Até que eles se confabularam entre eles e falaram: olha, já que ele dá tanto palpite, dá um setor para ele negociar, ver se ele resolve. E deram. Deram o pior setor que existia na empresa. Era o setor de recuperação de metais preciosos e nitrato de prata. Então, esse setor, que era o pior, em um ano ele se transformou
positivo, que era muito negativo, se transformou em positivo, mas muito positivo. Não só virou coisa, ele deslanchou, né? Então, para dizer como que foi possível isso acontecer, como foi possível, como que o setor que era tão negativo, ele virou positivo. Gente, é sempre com ações. Nada se faz, nada se consegue sem muito trabalho, planejamento e acompanhar. Follow-up. É você liderar, motivar os teus funcionários e seguir em frente. Então, a liderança é fundamental em qualquer parte da vida, tá? Então como que a gente conseguiu mudar isso daí? Eu falei o nitrato de prata. O nitrato de prata ele é usado para fazer espelhos e também era muito usado para fazer produção de filmes, filmes fotográficos, radiológicos, e o principal cliente era a Kodak e a Sakura. Então, como eu contei para vocês daquela fábrica de Manaus, eu passei a vender para eles, para essas multinacionais, Kodaks, passei a vender nitrato de prata para eles, mais barato do que eles produziam na própria planta deles, porque a gente tinha a vantagem de Manaus. E daí estabeleceu um vínculo, certo? Na Kodak, como eles produziam os filmes radiológicos, tinha um monte de rejeito de filmes que precisava recuperar a prata. Então, daí nós fizemos um acordo com eles de recuperar foi mais de 200 caminhões que nós tiramos da Kodak de filmes radiológicos, que nós processamos para recuperar a prata e devolvendo em forma de nitrato de prata, tá? Então, então, esse foi um cliente muito importante que ajudou a alavancar o negócio, mas outra coisa foi uma coisa muito simples. O setor de recuperação comprava sucatas industriais, contendo metais preciosos, com um grande deságio, porque ele tinha que transformar a sucata no metal, mas que no sistema de resultado não era reconhecido como resultado, e ficava como benefício de quem usava o estoque. Então, você compra barato e quem vende o produto recebia um produto barato. Então, a minha base contábil ajudou muito a mudar isso rapidamente e reconhecer essa receita que passamos a chamar de diferença de compras. Outro setor muito importante na recuperação era o ouro. O ouro no Brasil, ele sempre, e até hoje, sempre foi precificado com base na cotação internacional de Londres, transformado a taxa do dólar paralelo, tá? Então, surgiu uma grande oportunidade de importar lamas anódicas de dorês que continham ouro de mineradores do exterior para refinar o ouro no Brasil, mas a gente ganhava o dólar paralelo, entende? Então, foi uma grande oportunidade isso. Mas o grande mercado de ouro estava nas mineradoras estabelecidas no Brasil. Eu tive contato com todas elas, inclusive com o Ike Batista na ocasião. Então, para ganhar a fidelidade dessas mineradoras, trabalhamos e conseguimos obter a certificação internacional do ouro Good Delivery no mercado de Londres. É um selo de qualidade, ou seja, que o ouro produzido aqui no Brasil era aceito no mercado de Londres e em toda a parte do mundo. Foi um processo também um pouco complicado, difícil, mas que nós conseguimos obter. E aí aí está a matéria de jornal. Eu quis trazer não só as palavras, mas trazer as matérias que foram publicadas no jornal na época, que eu tenho guardado com muito carinho. Eu sabia que um dia ia servir para alguma coisa. Então, muito bom. O outro mercado que a Degussa atuava era a compra dos ouros no garimpo, tá? Que hoje está essa discussão aí da compra dos ouros ilegais de garimpo. E o ouro, nessa época, era muito importante
depositar na conta de reservas do Banco Central, hoje, para formar reservas, né? Hoje nós estamos bem de reserva, temos 300 bilhões de reserva, mas naquela época o Brasil não tinha reservas nenhuma. Ele precisava pagar o petróleo que estava sendo importado, o que o Banco Central comprava de ouro era para pagar o petróleo que estava sendo importado, tá? Então, muito do ouro produzido na região do garimpo era desviado como produção do Uruguai, que não tinha uma única mina de ouro. Então, em parceria com o Banco Central, fizemos um projeto de regularização do mercado de ouro em Itaituba, na região do Médio Tapajós, no Pará, no meio da selva. Levamos um laboratório de análise e pré-refino de ouro em Itaituba e criamos uma bolsa de ouro no meio da selva que se comunicava com a Bolsa de São Paulo. Está aí a foto, tá? Tá. Na inauguração desse mercado, eu recebi uma medalha de ouro feita a partir de uma pepita, tá? Que carrego no meu peito até hoje como símbolo do garimpo. Que é a picareta Paibateia. Ó. Essa daqui que está aqui, ó. Tá? E que está na foto lá. Então, essa medalha, essa moeda, eu considero que é a minha moeda de sorte número 1, como se fosse do tio Patinhas, tá? Então, bom, existem só 3 medalhas dessas iguais a minhas, que foi entregue para o ministro da Minas e Energia, o Alex Stefanenko, na época, e o governador do Pará, o Carlos Santos. O garimpeiro passou a receber um preço justo e ter menos desvio de ouro. A contrapartida que o Banco Central nos deu, por viabilizar esse projeto, foi fazer um empréstimo de ouro da nossa matriz na Degussa, que fizemos uma operação swap. Acho que foi a primeira operação swap feita no Brasil, que a matriz lá da Alemanha, da Degussa, depositou o ouro na conta do Banco Central, e o Banco Central me permitiu sacar esse ouro aqui na custódia da BMF, sem custo de transporte, e ainda me deu o registro de capital estrangeiro. Então, foi a contrapartida pela regularização do mercado lá de ouro em Itaituba. Bom, então, gente, com esse sucesso alcançado no primeiro e segundo ano lá dentro desse setor, que era extremamente deficitário, daí me passaram um segundo setor. Esse segundo setor eu tinha 36 anos de idade, tá? Eu passei a gerenciar a área de comercialização de metais preciosos, que envolvia o abastecimento para outros setores e também para o mercado. Nessa época, passamos a vender ouro para as fábricas de joias, com as vantagens fiscais de Manaus, e o maior cliente era a Gaster. Aumentamos substancialmente a compra da platina e paládio para o novo projeto da Degussa em Americana, para produzir catalisadores automotivos na fábrica da New Tecnos, uma parceria com o Bradesco. O catalisador automotivo, a Degussa, essa New Tecnos, foi a primeira empresa a produzir aqui no Brasil. Foi feita uma parceria com a Volkswagen de suprimento, e nós cuidamos, a fábrica produzia, e o meu setor tinha que abastecer a fábrica. Então, daí nós fizemos vários contratos, porque catalisador automotivo é feito de platina e paládio. E platina e paládio não existe no Brasil. Platina e paládio precisa ser importado. Então, nós criamos uma trade em Vitória, o nome dessa é Icomec. Em Vitória, por quê? Em Vitória tinha benefícios do Fundap. Então, que tem um sistema lá que você recebia de volta uma parte do ICMS que era recolhido. Era em forma de empréstimo e tudo mais. Mas essa experiência da trading em Vitória,
me permitiu, quando eu comecei o meu negócio da Credere, de factoring, a fazer um negócio diferente, que ninguém fazia. Eu passei a fazer o fomento de importação de componentes eletrônicos e metais preciosos. Então, eu criei a minha própria empresa, se chamava Credere Trading. Aliás, ela existe até hoje, não foi dado baixa. E daí a gente fazia o fomento. E foi sempre um negócio muito bom para nós, porque, especialmente na parte, quando é comércio, enquanto você importava o negócio, o produto, o meu cliente já estava vendendo. Quando eu entregava para ele, ele já me pagava com as duplicatas daquilo que ele estava recebendo. Então, foi um negócio muito bom enquanto durou. Até que um dia, a Vitória mudou a lei e a vantagem fiscal, que era sobre o ICMS da importação, que era de 12%, passou a ser 4%. Então, mas foi uma mudança para todo o Brasil, não foi só para Vitória. Então, mas eu tinha o custo logístico de passar por Vitória. Isso, a logística, daí inviabilizou a operação e daí eu parei esse negócio. Então, mas a empresa está aberta até hoje. Então, mais tarde, eu recebi uma nova área de negócios, a fabricação de produtos especiais de metais preciosos, como telas catalisadoras de platina, para a fabricação de ácido nítrico, produtos metalúrgicos para a produção de vidro e peças de platina para laboratórios, devido à característica da platina que resiste a altas temperaturas. Nesse setor, desenvolvemos um projeto pioneiro da fabricação de medalhas de prata. Em 1990, lançamos a medalha de prata da Copa, em parceria com o Mapping, com anúncios na TV, apostando na vitória do Brasil na Copa do Mundo. Não precisa nem dizer que o projeto foi um desastre total com a perda da Copa, né? Então, mas o que vale é ganhar experiência. E daí? Esse projeto da medalha de prata evoluiu para um projeto de barrinhas de ouro de 5, 10, 50, 100 gramas de ouro, que foi lançado em agosto de 91, em parceria com o Banespa e com o BBA Metais. O BBA Metais, naquela época, era comandado pelo Cândido Botelho Bracho, né? Que trabalhou comigo junto nesse projeto das barrinhas para o Banespa, né? Então, aí está a foto dele. Mas essa foto foi recente, que eu vim me encontrar com ele agora, há uns 2, 3 anos atrás. Muito bom. Pelo Banespa, o interlocutor foi o Saulo Cristina Rodrigues, que depois que ele saiu do Banespa, na época era candidato até a ministro da Economia, mas ele também trabalhou no nosso mercado de factoring. Foi um projeto lindo e estressante que proveu uma união de uma grande quantidade de funcionários. Eu vou explicar por quê, e eu gosto muito de falar desse projeto, porque foi um marco histórico, tá? Nós vendemos a ideia para o Banespa que seria um projeto de grande oportunidade. Se oferecêssemos a possibilidade de investimento em ouro físico, quando o Collor começasse a devolver o dinheiro que ele tinha confiscado em agosto, que tinha confiscado e que ia devolver em agosto de 91. Com o argumento que, havendo a posse física, não tinha mais risco de confisco. E daí que vem o problema. O problema foi que a ideia e o pedido do Banespa, que foi enorme, foi 3 meses antes do prazo estipulado para a devolução do dinheiro pelo Collor. Só que nós não tínhamos condições de atender as quantidades solicitadas. Nós tivemos que importar máquinas da Itália em 3 meses, tudo isso. Desenvolver embalagem, a arte do desenho, cuja imagem era o próprio prédio do Banespa estilizado. E daí estava chegando a hora de entrega, conseguimos fazer o produto, estava quase tudo pronto o produto,
mas ele não estava embalado. E era um monte de barrinha que precisava embalar, né? E era tudo embalado manualmente. Daí nós pedimos a colaboração de todos os funcionários, de escritório e produção, para embalar o produto. Foram quase 300 pessoas que participaram desse trabalho de embalagem, e depois nós fizemos uma festa comemorativa no Grêmio. Na comemoração, a gerente de produção, a Maruja, o nome dela, disse: nós fizemos e entregamos porque o Hamilton não sabia que era impossível. Então, é uma coisa que me marcou muito, essas palavras, que eu faço questão de repetir. O projeto foi realmente um sucesso. Foram vendidas 145 mil barrinhas de ouro, pequenas, que totalizou 2.700, 2 toneladas e 700 quilos de ouro em barrinhas pequenas. Essas que estão na tela, e aquela era a embalagem que foi feita, né? Depois, com o advento da Eco 92, a Degussa obteve autorização de ser o patrocinador oficial da Rio 92. Vocês lembram da Rio 92? E daí nós lançamos, junto com o Banespa, o mesmo projeto com motivos ambientais, tais como a onça pintada, a Vitória Régia, o golfinho. Mostra a próxima, por favor. Isso, essa daí. Era uma verdadeira obra de arte, isso daí. Então, essa já foi feita com mais tempo. Então, nós já não teve tanto estresse, mas o mercado já estava abastecido com as anteriores. Mas, mesmo assim, nós vendemos 20 mil peças, 1 tonelada de ouro em barrinhas pequenas. Muito bom. Daí, eu recebi depois novas áreas de negócio, que foi a Galvanotécnica, que desenvolvia banhos de ouro para aplicação em bijuteria, e outra área de galvanoplastia, que aplicava os banhos de ouro em componentes eletrônicos. Por fim, recebemos a área de negócio de produtos técnicos de prata. Eram contatos para aparelhos elétricos e solda de prata para refrigeração. Vale destacar que, nesta época, fiquei também responsável pela exportação e tornamos o Brasil um centro mundial de competência para a produção de contatos elétricos. Então, deve ter um slide aí que fala de Degussa Transfer e Fábrica. Essa responsabilidade me permitiu viajar por toda a Ásia. Essa é uma foto feita lá na Ásia com as filiais da Degussa, né? Somente para ilustrar um fato pitoresco nessa área de negócios, fechamos um contrato há 30 anos atrás de terceirização da linha de contatores da Siemens. O diferente foi que assinamos o acordo num guardanapo, num restaurante. Depois, nós fizemos um quadro desse guardanapo e penduramos na produção. Era uma produção com umas 30 pessoas, e com todas as máquinas que foram transferidas, e nós deixamos o guardanapo exposto lá. Então, eram bons tempos, gente, que a palavra valia mais do que contratos. Era possível se fechar. Claro que depois foi feito um contrato oficial, mas a palavra do fechamento do negócio foi através, num restaurante, num guardanapo. Bom, ainda, depois eu fui presidente da equipe de melhoria da qualidade da metodologia da Crosby, que implantou a ISO 9001. Essa experiência me permitiu, mais tarde, a implantar a ISO 9000 em todas as minhas empresas do grupo, inclusive no Sinfac. O Sinfac também já tem ISO 9000 há 10 anos, tá? Nessa época, como diretor de metais preciosos, eu comandava uma estrutura de quase 400 pessoas, entre área comercial e produtiva, com um faturamento de 100 milhões de dólares e resultado de 6 milhões de dólares por ano.
Em dezembro de 1994, completei 25 anos de trabalho para a Degussa e foi realizada uma bonita comemoração em um buffet com participação de diretores, colegas, parceiros, famílias, e com vários discursos emocionantes, que foram feitos highlights em inglês, que era para mandar para o jornalzinho da Degussa Internacional, que é essa foto que está aí. Depois do Collor, com a abertura do mercado, a empresa passou a ter problemas de resultado. Em 1995, colocou a consultoria McKinsey, que pediu uma redução de quadro de 40% em valor, inclusive com um plano de demissão voluntária, com benefícios por anos de casa. Esse foi o meu capital inicial para iniciar o negócio do factoring. Ainda como executivo, eu tinha um plano de aposentadoria do Bradesco, com parte minha e da empresa, que poderia continuar depositando e estaria recebendo a aposentadoria até hoje, mas preferi o saque completo, porque a minha matéria-prima para o meu negócio era o dinheiro. Então, ainda assim, a Degussa consolidou o pagamento da parte da empresa se eu me mantivesse fora do mercado de metais preciosos por 6 meses, que foi cumprido por ambas as partes. Assim, começa a minha segunda metade da minha carreira profissional, com a abertura da minha empresa de factoring, a Credere. Então, a Credere nascia na véspera de Natal também, em 1995. Ou seja, eu tinha 45 anos quando eu comecei a Credere, e hoje ela já está com 27 anos em funcionamento. Eu convidei os meus filhos, o Neto, que estudava engenharia química na FEI, e o Leandro, que estudava administração na PUC, para começar a iniciar o negócio da factoring. Eles nunca tinham trabalhado profissionalmente na vida. Foi o primeiro emprego deles. Abrimos a firma num conjunto, no prédio, ao lado do atual sede do Sinfac, com os 2 filhos, uma secretária, que o nome dela é Adriana, e, por coincidência, o nome do boy também era Adriano. O meu filho fez um curso de operador na Anfac. Então, com a cara e a coragem, sem nenhuma experiência, iniciamos a nossa factoring. Meus primeiros clientes foram os joalheiros, que eu conhecia do mercado do ouro, que só operavam cheques, e muitos deles queriam que trabalhasse também com vales, coisa que eu nunca fiz. Esse negócio de vale em joalheria existe até hoje, tá? Então, cheques naquela época representavam 50% do negócio da Credere. Hoje não representa nem 2%, né? É um dinossauro, um bicho de extensão o cheque hoje. O meu primeiro grande cliente de duplicata foi a SGM Industrial, que atuava com manufaturados de cobre, que eu conheci o dono, o Reinaldo Pastore, que havia comprado a empresa do grupo da Degussa, chamada Contel, Contatos Elétricos, na qual eu também era responsável na época da Degussa. Essa empresa tinha um faturamento muito pulverizado e aos poucos, todos os sacados foram se tornando cedentes da Credere. Como estávamos muito perto da Santa Ifigênia, acabamos desenvolvendo muitos clientes de componentes eletrônicos, mercado que atuamos até hoje. Inclusive, muitas operações de fomento de importação a gente fez para o pessoal da Santa Ifigênia. Nós também desenvolvemos um produto de cobrança simples, sem a necessidade de negociação, com o objetivo de terceirizar a cobrança do cliente. Foi até uma matéria de jornal. Depois, com a chegada do COAF, nós restringimos um pouco essa ideia, preocupados com eventual repercussão junto ao COAF. Mas naquela época, gente, que eu comecei, era muito fácil dobrar o capital. A gente dobrava o capital a cada ano, tá? Era uma PG, uma coisa que era uma maravilha. Hoje,
é muito difícil, certo? Então, hoje uma empresa bem trabalhada precisa de 4 a 5 anos para obter essa mesma façanha. No início, realizamos o fundeamento de capital com parentes e amigos, que quando devolvemos integralmente, em 2 anos, nem queriam aceitar a devolução, porque a gente pagava um spread acima da poupança, né? Lembro-me que um ano após eu sair da Ligusta, eu voltei para visitar lá, com um Mercedes E220, era igualzinho esse que está mostrando, que fez o maior sucesso com meus antigos colegas. A empresa começou a crescer rapidamente e depois de 2 anos mudamos para 2 conjuntos do mesmo prédio e depois de outros 2 anos para 4 conjuntos. Algumas particularidades dessa época quando nós iniciamos o negócio de factoring, tá? Nós tínhamos uma sala de recepção enorme, para mais de 10 pessoas, sempre cheia de clientes que levavam as operações e iam retirar os cheques para saque na agência do Bradesco, que ficava no prédio lá. Então, tínhamos também, outra curiosidade, uma sala com uma bateria de 6 a 8 fax que recebiam as operações que depois precisavam ser redigitadas. Imagina o trabalho. Tínhamos 2 motoqueiros CLT empregados para levar as operações para ser assinado, incluindo aditivo, duplicatas e notas promissórias. Vejam como o mundo de hoje é bem melhor. Temos uma pequena recepção hoje, operações importadas com assinaturas digitais e não há necessidade mais de motoqueiros. Naquela época, ainda recebi a ajuda da minha esposa, que ela trabalhava no Banco do Brasil, na agência de Guarulhos, e ela ficava alocada no posto fiscal da Receita Federal, lá em Guarulhos. Aquele posto fiscal acabou virando uma filial da Credere, certo? Então, os clientes já levavam cheques para lá, às vezes já recebiam lá mesmo, e todas. Então, foi uma ajuda muito, muito grande naquela época. Bom, já em 2004, 8 anos após que a gente já tinha fundado a Credere, ela já consolidada, com uma grande quantidade de clientes pulverizados, nós decidimos melhorar a governança da Credere. Uma empresa familiar, para ter uma maior profissionalização, com a implantação da ISO 9000, cujo certificado internacional a gente vem renovando a cada ano nos últimos 19 anos. Então, nós persistimos em ter, não o que nós precisamos, o nosso mercado não exige certificação e poucas empresas têm, acho que eu praticamente conheci algumas no passado, mas hoje acho que já não sei se existe alguma empresa no ramo que tem ISO 9000. Paralelamente ao desenvolvimento da Credere, muito bem gerenciada pelos meus 2 filhos, o meu espírito empreendedor procurava algo mais para não manter todos os ovos numa cesta só. Então, assim, em dezembro de 1999, já há 24 anos, nasceu a Ductbus, a empresa de engenharia especializada em qualidade do ar de interiores, de ar-condicionado, tá? Hoje gerenciado pela minha esposa Mara, que tem mais de 100 funcionários. A história dessa empresa foi o seguinte: quando morreu o Sérgio Mota, o ministro das Comunicações, em 1998, foi muito comentado que o motivo que ele morreu foi por contaminação, infecção hospitalar de contaminação que vinha do ar-condicionado, né? Proveniente do ar-condicionado. O José Serra, que era muito amigo do Sérgio Mota, era ministro da Saúde na ocasião,
Então, ele criou uma legislação pela Anvisa com a obrigatoriedade de fazer um plano de manutenção, operação e controle, chamado PMOC, que existe até hoje, que monitorava a qualidade do ar interno, com a análise de intervenções da limpeza de dutos em caso de contaminação. Quando eu vi essa legislação, que cuidava do ar interno, imediatamente eu fiz uma correlação com uma legislação que cuidava do ar externo, que foi a obrigatoriedade de implantar os catalisadores automotivos fabricados na New Tecnos, da Degussa. Pensei, se o projeto deu certo para o ar externo, por que não dará certo para o ar interno? A ideia era boa, mas o que eu entendia de ar-condicionado? Absolutamente nada. Então, eu fui buscar uma franquia muito bem sucedida dos Estados Unidos, que o nome era Ductbuster, que é o nome da empresa até hoje. Então, ocorre que o mercado dos Estados Unidos é muito diferente do que o mercado brasileiro, especialmente nessa área. Porque lá, por causa do aquecimento, existem dutos de ar-condicionado, tanto no mercado corporativo como nas casas também. Então, era um mercado enorme. Enquanto o meu parceiro lá, o meu franqueador, tinha várias franquias, às vezes uma em cada bairro, aqui a gente mal conseguia ter uma única, que era a nossa. Então, a franquia, a nossa franquia, nós vimos que ela não ia parar em pé só com aquele ramo de atividade que era a origem do meu franqueador, né? Então, não restando a alternativa, nós tivemos que tropicalizar o negócio para dar certo. E essa tropicalização deu certo. Então, daí nós entramos na área de manutenção, instalação de sistemas de ar-condicionado central, inicialmente em pequenos sistemas, evoluindo para grandes sistemas, e hoje nós somos provavelmente uma das maiores empresas do ramo. Aí está algum dos projetos. Esse está mostrando essa foto, é o prédio da Cefaz, lá na Rangel Pestana. É um prédio que é quase uma cidade, tem 5.000 pessoas lá, e não tinha ar-condicionado. Nós implantamos o ar-condicionado com um sistema super moderno, praticamente que não existia no Brasil, e já está entregue a obra, e hoje nós fazemos até a parte temos também um contrato de manutenção lá. Muito bom. Então, outro negócio que nós desenvolvemos em paralelo à Credere foi trazer para o Brasil o maior concorrente da Degussa, a empresa multinacional Ereus, da mesma cidade da Alemanha da Degussa, que participaram na Vectra, esse era o nome da empresa, para a área de produtos de platina, fundada por ex-gerentes da Degussa. Então, a foto anterior era da notícia da implantação da Ereus aqui no Brasil, e a foto posterior são dos meus sócios lá na Ereus Vectra, parceria que durou até 2 anos atrás. Essa parceria durou mais de 20 anos. Agora, outro negócio super exótico que eu fiz em paralelo à Credere, e junto com a Credere, foi a criação de avestruz. Vocês acreditam? Está aí a foto, eu lá numa fazenda de avestruz, tá? Então, a história foi a seguinte, eu tinha fechado uma importação de avestruz, que eu pretendia criar numa fazenda que eu tinha recebido de um cliente da Credere. Uma linda fazenda, uma cachoeira maravilhosa, tá? Entretanto, no meio do caminho, eu conheci outro parceiro que tinha fechado um lote muito grande de avestruz, muito maior que o meu, e pediu financiamento para a Credere com a garantia de um apartamento de cobertura no Pacaembu. Uma vista maravilhosa. Negociamos que ele faria a criação em brotas, tanto do meu lote como do lote dele.
Infelizmente, o negócio para ele de criação de avestruz não deu certo, pois o avestruz é muito estressado e morre com facilidade quando pequeno. Mas para mim, acabou sendo um bom negócio, o negócio que nós fizemos com a garantia, tá? Então é um negócio que eu só não perdi dinheiro, porque tinha garantia e acabou virando um excelente negócio, né? Aliás, todos os negócios que nós fizemos na Credere, com garantia imobiliária, sempre deram certo, tá? Pode demorar um pouquinho mais para receber, mas a gente sempre acaba recebendo. É uma questão de tempo. Então, voltando na Credere, em 2013, decidimos abrir o FIDIC Credere, tendo como gestor a Tercom, que está aqui o nosso amigo Luiz Fernando, que foi o nosso contato, e como administrador, a Singular. Daí nós unificamos as operações, a estrutura da Credere e da Ductbus, num prédio próprio em Guarulhos, construído pela Mara, pela empresa Ductbus. Esse prédio que vocês estão vendo, então, é um prédio tipo Berrini. Como a gente não podia ir para Berrini, nós trouxemos a Berrini para Guarulhos. Então, o FIDIC Credere sempre sempre operou com capital próprio da família. Eu sempre disse que nós nunca iríamos quebrar, pois só quebra quem deve. Entretanto, recentemente, dada a grande demanda por fechamento do crédito, pelo fechamento do crédito pelos bancos, decidimos abrir o capital para investidores profissionais e o nosso investidor foi aquele que já nos conhece, é o fundo administrado pela Tercom. E eu nunca vi uma coisa igual. Eu pedi o dinheiro, 1 hora depois eu tive a aprovação. Eu nunca vi coisa igual. Realmente imaginava uma coisa muito complexa. Então, bom, mas esse para nós é um mundo novo que nós passamos a operar com capital de terceiros. Porque nós sempre tivemos um perfil muito conservador de crédito. Vocês imaginem que a Credere jamais fez uma operação comissária e continua pretendendo não fazer. Então, em substituição às suas operações comissárias, nós fizemos muitas outras operações. Conta escrow. Hoje nós temos perto de 100 contas de escrow lá. Dá um baita de trabalho esse negócio. Mas você tem muito mais segurança. Fomento à produção, mas não aquele fomento à produção que você dá o dinheiro e depois entrega a duplicata quando você quer. Aquele que paga para o fornecedor e que o pagamento é feito com duplicatas e tem de origem, tá? Então, e agora, mais modernamente, nós temos a opção de CCB. Então, a gente tem feito algumas operações de CCB e a maioria, quando a gente faz, é com garantia real. E agora vem a possibilidade da nota comercial, que o Sinfac está trabalhando muito nisso, para desenvolver parceiros que sejam que seja viável para o negócio. Porque já a nota comercial já funciona para negócios grandes, mas a gente quer viabilizar para negócios menores, tá? E está indo muito bem essa negociação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Sinfac e a Abrafesc. Tem água aí? Eu não tomo água nem fazendo ginástica. Então, nem fazendo academia. Obrigado por lembrar. O meu treinador sempre me repreende, mas você precisa tomar água. Então, eu tomo muito pouca água. Bom, então, falando um pouco do Sinfac e a Abrafesc, em 2009, nós fomos convidados pelo seu Pio, que está aqui presente, a participar da diretoria do Sinfac. Apesar do Sinfac ter 31 anos de direito, na realidade o Sinfac começou a existir
de fato, há 15 anos atrás, quando conquistou a sua carta sindical, que ele passou a ter receita própria e pôde começar a prestar serviço. Essa luta pela carta sindical, que foi obtida na gestão do Pio, mas ela se iniciou na gestão do saudoso Marcos Jair Garuti, que está a foto aí. Então, ele sempre foi vice-presidente em todas as gestões e contribuiu muito para o crescimento do sindicato. Então, essa contribuição sindical, que era obrigatória, que o sindicato passou a receber, então, porque antes essa contribuição sindical obrigatória ia para o Sindicato Nacional, que era administrado por uma associação nacional, a ANFAC. E, então, depois que entrou, começamos a receber, tivemos a possibilidade de começar a prestar serviços, e o PIO criou todas essas estruturas de contratação de pessoal administrativo, consultoria jurídica, assessoria de imprensa, implementação de cursos e eventos. Então, e já na gestão do Luiz Casante, que foi de 2010 a 2013, foi adquirido o imóvel da sede no qual estamos até hoje. Tá? Então, vejam que somente em 3 anos após a obtenção da carta sindical, foi possível adquirir um imóvel e prestar serviços nunca antes feitos. No ano passado, mesmo sem ter mais a contribuição obrigatória sindical, compramos um novo conjunto que passou por uma grande reforma e inauguramos há 2 semanas atrás a nossa nova sede, que nós passamos a chamar de Casa do Fomento. Por que Casa do Fomento? Porque ela é feita para vocês. Então, temos uma boa sala de reuniões, um bom ambiente para eventos, e como nós temos associados do Brasil todo, do interior de São Paulo, quando alguém quiser fazer alguma reunião lá em São Paulo, nós colocamos à disposição a nossa sede e até como cowork. Basta exclusivamente agendar, tá? Agendar com a nossa gerente lá, a Cristina, tá? Depois, em 2012, no meio da gestão do Casante, ele renunciou. Daí eu assumi o Sinfac como presidente em exercício. E depois eu fui eleito e reeleito até hoje. Tá? Inicialmente, nós demos um enfoque de profissionalização e implantamos o sistema de gestão de qualidade da ISO 9000 em 2013. Então, já faz 10 anos que o Sinfac tem esse certificado, renovando anualmente. Pouquíssimos sindicatos no Brasil possuem sistemas de qualidade ISO 9000. Inclusive, o Sinfac de São Paulo é referência dentro da FEComércio, que tem 155 sindicatos associados. Nós demos prioridade à prestação de serviço de cursos profissionalizantes para o setor, com uma grade sempre atual, inclusive o EAD Ensino à Distância. Entre os nossos professores, tivemos a honra de receber as palestras do mestre anfitrião, Dr. Hernanes Desbezel. Agora, depois ele virou estrela, não se consegue mais contratar ele. Então a nossa área de consultoria jurídica operacional, que tinha o Dr. Fux, que foi contratado pelo PIO, foi fortalecida com a contratação do senhor Granado, o consultor contábil, fiscal e tributário. Ambos escrevem uma matéria 2 vezes por semana para o nosso informativo online e responde às dúvidas dos nossos associados por escrito. E implantamos também a consultoria presencial mediante agendamento. Ou seja, se houver agendamento, pode ser feita uma consultoria tete-a-tete
ou online, ou até presencial, bastando marcar data para isso. Temos inúmeras parcerias com prestadores de serviço, muitos deles estão aqui presentes, que garantem condições diferenciadas aos associados. Apesar de toda essa gama de serviços e benefícios, a parte mais nobre de uma entidade é a representação da classe perante as autoridades constituídas. Nesse quesito, nós sempre dedicamos uma boa parte do nosso tempo para ter a parte de relações governamentais, as quais nós temos tido bastante êxito. E hoje nós estamos presentes em quase todos os fóruns, fóruns e frentes parlamentares que versam sobre empreendedorismo. Recentemente, nós participamos na frente parlamentar estadual, que teve o governador Tarcísio, né? Tarcísio de Freitas. Nós participamos também do Fórum da Micro e Pequena Empresa, um fórum que a gente participa já há mais de 8 anos. A última reunião foi em Brasília com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, né? E sempre que eu vou em Brasília, eu procuro fazer um relacionamento com os deputados e amigos conhecidos. Nesse mesmo dia da foto lá com o Geraldo Alckmin, nós visitamos o gabinete do senador Laércio e da senadora Ivete Silveira, que ela é a substituta do Jorginho Melo. E também fomos com o deputado Eros Bionini, que se tornou um grande amigo nosso, e vamos recebê-lo, inclusive, na próxima semana, na nossa casa lá do Guarujá. Na inauguração da nossa sede, na Casa do Fomento, estiveram presentes também a vereadora Edith Salles e a deputada e secretária de Estado, Célio Leão, bem como o José Tarcísio, presidente da Comicro. Comicro é a Confederação da Micro e Pequenas Empresas, que tem fórum também no Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas. Uma das grandes conquistas para o setor foi a inclusão do artigo 73A no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que foi o precursor do artigo 10 da Lei 13.775, da duplicato escritural, que ele menciona que serão nulas as cláusulas contratuais que vedem a negociação de títulos emitidos pela pequena empresa e agora, de forma geral, para as grandes empresas de qualquer porte. Esse daí foi um anúncio que nós fizemos comunicado ao mercado quando nós obtivemos essa grande vitória. Outra grande conquista legislativa foi a lei da ESC, as Empresas Simples de Crédito, que foi aprovada em abril de 2019, que se iniciou com uma visita minha ao secretário da Micro e Pequena Empresa, o Guilherme Afif Domingos, em agosto de 2013. Então, esse projeto da ESC durou 6 anos. A lei, inclusive, foi vetada uma vez, voltou para o Congresso para depois ser aprovada. E quando ela começou nessa visita que eu fiz com a FIF, que eu fui pedir para que as factories pudessem também ser enquadradas no Simples Nacional. Não era possível, mas na mesma reunião ele teve a ideia de talvez a factory não, mas nós podíamos criar uma outra estrutura, uma espécie de microbanco. Então, a ESC nasceu praticamente com o DNA das factories, tá? Capital próprio, tá? Então, e veio, para ser aprovada, teve um monte de restrições, de limitação de área, várias limitações, que agora nós estamos trabalhando para tirar essas amarras. Porque a ESC, no nosso mercado, é a única que sobrou que ainda tem direito
ao lucro presumido. Então, se a gente conseguir tirar essas amarras da ESC, pode ser que muita securitizadora ou muita factoring possa migrar para a ESC. E temos uma boa notícia da minha última visita, que eu fui em Brasília agora, esta semana também, participar de um outro fórum, foi a Frente Parlamentar de Serviço, e que nós soubemos também que o senador Laércio de Oliveira, que era o nosso grande parceiro, ele era deputado, foi eleito senador, ele pegou para relatar o projeto de atualização da lei da ESC. Já está aprovado no Senado a relatoria dele. Então, quem sabe, tem uma boa esperança que a gente consiga mudar esse ambiente de negócio da ESC. Bom, aí eu queria falar um pouco sobre como nasceu a Abrafesc, tá? Quando surgiu a ESC, a lei da ESC, os sindicatos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Amazonas, se uniram em um acordo operacional com a SERC, que era para registrar o contrato de ESC, que passaram a ser obrigatórios por lei. Então, isso já foi um embrião. Essas entidades, praticamente quase todas elas, exceto o Rio Grande do Sul, não faz parte da ESC, não faz parte da Abrafesc. A Abrafesc, ela leva nome ao final como ESC por causa da ESC, tá? O Sinfac de São Paulo, após a reforma trabalhista, incluiu nos seus estatutos a possibilidade de sócios voluntários, fora da base de São Paulo, e recebeu associados de todo o Brasil. E, portanto, já tinha uma representação nacional, e em setembro de 2020, em plena pandemia, e com alguns problemas que houve junto com a ANFAC, nascia a Abrafesc, uma associação formada por jovens empresários do fomento mercantil, que dia a dia está conquistando todo o Brasil. Muitos deles estão aqui presentes. Agora, para terminar, quero falar sobre a parte mais importante, que é a família. Então, estou chegando no final, pessoal. Então, tenha um pouquinho mais de paciência. Tá? Em 29 de 4 de 72, ou seja, há 51 anos atrás, tive a felicidade de me casar com a Mara, que é a célula máter e epicentro da família. Está aí a foto, nós jovens, crianças, fazendo essa loucura de casar, ela aos 18 anos e eu aos 21 anos, tá? Então, durante todo esse tempo, ainda naquela época, a gente casou separado, casou no civil uma semana antes, e depois de uma semana, nós casamos na igreja, e os pais dela, português, nem me permitiram dormir com ela durante uma semana de casado legalmente. Acreditam nisso? Então, precisava casar na igreja. Tá? Muito bom. Mas durante todo esse tempo, gente, eu aprendi a admirar essa mulher e companheira com quem eu me casei, tá? Ela é uma guerreira em todos os sentidos e vira loba ferida se mexer com a família. Então, família para ela sempre vem em primeiro lugar e para mim também. E afinal, esse não é o grande motivo do casamento, constituir uma família? Tivemos a felicidade de ter 2 filhos homens e 4 netos homens também. Ali a foto dos homens da família. Né? Profissionalmente, ela é o gerente completo que qualquer empresa gostaria de ter. Líder, inteligente, esforçada, dedicada, intuitiva, voltada para resultados, e tudo isso com a sensibilidade feminina que só uma mulher tem. Filha de imigrantes portugueses rigorosos, que mesmo noivo
não me permitiram ir a um baile noturno de carnaval. E por isso eu fiquei com tanta raiva que eu decidi me casar. Então, isso foi golpe do teu pai, tá? Então, e depois, a ironia do destino é que depois que nós casamos, nunca fomos num baile de carnaval, né? Então gente, nós éramos duas crianças, eu com 21 anos, ela com 18. Tivemos uma lua de mel muito simples em Poços de Caldas. Está aí a foto lá da inesquecível lua de mel em Poços de Caldas. E assim vieram 51 anos de muitas alegrias, com muitas viagens ao redor do mundo, tanto como executivo da Degussa ou férias particulares. Difícil dizer qual a parte do mundo que ainda não estivemos. Claro, tem muito lugar que não fomos, mas a grande maioria nós já tivemos, porque era nosso hábito, todo ano a gente fazia pelo menos uma viagem particular e outra viagem em família. A viagem em família, há 27 anos que eu tenho a Credere, e rigorosamente, todo ano, entre Natal e Ano Novo, a gente dá férias coletivas para todos os funcionários e a gente faz uma viagem coletiva, faz uma viagem com toda a família. Normalmente essas viagens nós fazíamos para o Caribe, porque era um pouco mais perto, e é viagem de 10 dias no máximo, né? Então, mas isso foi um hábito que nós criamos dessa viagem e eu considero um investimento que a gente faz para a união da família. Isso para nós é muito importante e não importa, no mercado todo mundo, a maioria, ninguém fecha. Eu sou o único louco que fecho 10 dias, mas a família está em primeiro lugar, tá? Gente, mas esse investimento que a gente faz na família não é só em viagem. A gente fez investimento numa casa não, são 3 casas, num condomínio na Serra da Cantareira, e dentro desse condomínio nós criamos um condomínio familiar. Ou seja, são 3 casas unificadas por uma única área de lazer, mas uma área de lazer que tem tudo. Tudo que vocês puderem imaginar. Temos lá a área gourmet, squash, salão de festa, piscina, academia, sauna e até uma pista de boliche, tá? Então, essas casas, como elas têm muita interligação, as 3 casas têm muita interligação através do salão de festa, que o salão de festa é único para as 3 casas. Se um dia tiver que vender, vai ser um grande mico, tá? Vai ser um grande mico. Então, é casa feita realmente para a família. Além de nós morarmos juntos, nós trabalhamos juntos, no prédio próprio construído pela empresa de engenharia da Mara. Mas, pelo menos, cada um no seu andar, e às vezes, um não se vê o outro durante o dia, e apesar de morar junto e trabalhar junto, cada um vai com o seu carrinho e volta com o seu carrinho para casa. Outra coisa feita pensando na família foi uma grande casa de praia no condomínio Acapulco, que tem espaço suficiente para todos da casa e também para os amigos da família. Então, muitos já estiveram lá, e para nós é um grande prazer receber, porque é uma casa muito grande e ela fica até melancólica quando estou só eu e a Mara lá, né? Então, é um prazer receber os amigos lá. O mesmo conceito da casa de praia nós desenvolvemos para a casa de campo. Temos um lindo apartamento, duplex, unificado em um só, na área central de Campos do Jordão. Então, é um apartamento muito bom, com 480 metros, que construiu. Foi um projeto próprio nosso, que depois nós terceirizamos a construção. Tá?
Então, gente, o que eu queria dizer é que sem a família, sem os meus filhos, que tocam esse dia a dia da Credere, e da minha esposa, que toca a firma de engenharia, não seria possível para mim dedicar tanta atenção ao Sinfac e à Abrafesc e à classe, que é uma coisa que eu faço com muito gosto, eu faço porque eu gosto, e também, se a gente conseguir qualquer benefício para a classe, eu vou estar favorecendo as minhas empresas. Esse é o objetivo. Então, essa homenagem aqui que eu estou recebendo é também para eles. Fiz questão de chamar a minha esposa para compartilhar. Mas agora, para finalizar, eu quero, mais uma vez, agradecer o Hernani, o idealizador dessa homenagem, e que conseguiu esse magnífico evento com toda essa gente maravilhosa, de um público de alto nível, e uma reunião dessa só se consegue com muita credibilidade e muito trabalho. Então, parabéns, Hernani, e eu estou muito orgulhoso de estar aqui presente hoje. Tá? Então, e quero agradecer também a todos vocês que acompanharam esse resumo da minha trajetória pessoal e profissional. Então, de coração, gente, muito obrigado. Tá?